Livro de Josué, capítulo 19, no verso 40, diz assim a palavra de Deus: A sétima sorte saiu a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. No verso 47 diz: Saiu, porém, pequeno limite aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lesem, e a tomaram, e a feriram a fio de espada, e tendo-a possuído, habitaram nela e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Versículo 48, esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades com suas aldeias. E o versículo 51, eram estas as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias repartiram por sorte, em herança, pelas tribos dos filhos de Israel, em Siló perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. Amém. Pai, obrigado pela Tua palavra, que temos o privilégio de ouvir nesta manhã. Senhor, precisamos dela para a nossa vida, precisamos que o Espírito Santo nos ajude a entendê-la, precisamos de um coração tratável, receptível, meu Deus, à Tua voz, e que essa palavra dê fruto, que ela cresça no nosso coração, que possamos colocá-la em prática, meu Deus, e ela transforme a nossa vida. Senhor, então, te peço, junto com os meus irmãos, que somente a Tua palavra seja ministrada nessa manhã. Nada, meu Deus, das nossas mentes, nada de filosofias de homens, de ensinamentos humanos, mas apenas a Tua voz, e que ela, meu Deus, encontre lugar nos nossos corações. Para isso, meu Deus, eu clamo que o Senhor jogue por terra todo impedimento, toda distração, todo cansaço, que haja concentração nossa, que haja dedicação àquilo que o Senhor quer dizer. Ó Deus, e também entrego minha vida nas Tuas mãos, que eu seja Teu instrumento, e que o Senhor me use com poder e graça para que essa palavra seja ministrada. Assim nós oramos juntos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, podem sentar. Amados, nenhuma vitória cai do céu. Aliás, o que cai do céu, que pode cair, não é? Você conhece, são os meteoros, meteoritos, chuva, raio, não é? Algumas mais línguas dizem que as sogras também podem cair do céu, se a vassoura der defeito, mas são intrigas, né? São dizeres humanos. Mas a verdade é que nada cai no nosso colo sem esforço, sem trabalho, não é? Como nós estávamos falando hoje na escola bíblica. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses para corrigir um pensamento de que o dia do Senhor já estava próximo, e eles então não queriam mais trabalhar. E Paulo diz, olha, se aquele que não quiser trabalhar, que também não coma. Deus não abençoa vagabundo, amém, irmãos? Deus não abençoa aquele que não quer trabalhar, aquele que acha que deitado na rede, que vai cair no seu colo. Nós temos que travar batalhas. Cada dia é uma batalha. Amanhã você vai acordar, vai para o seu trabalho e você vai batalhar para conquistar. É assim que Deus faz com os cristãos. A conquista de Canaã é um exemplo disso. A terra foi uma promessa, mas eles não puderam ficar ali esperando que ela fosse entregue. Eles tiveram que lutar, tiveram que colocar inimigos para fora. Deus deu a eles essa participação. Então, a história dessa conquista, que você lendo, né, os primeiros livros da Bíblia, você vai entender, ela é uma prova disso, de quantas dificuldades, de quantas lutas, até derrotas no meio do caminho, eles tiveram que passar, foram derrotados, mas no final prevaleceu a vontade de Deus através deles, através da sua disposição. Nós vimos o que aqui, nesses versículos que nós lemos, nós vimos o que caiu então por herança à tribo de Dan. Caiu por herança na distribuição, mas eles tinham que ir e conquistar. Eles tiveram que batalhar. Então, aqui, depois dessa conquista, dessa batalha,
houve uma divisão das terras. Foi distribuído e houve um critério, não é? Você vai ler e vai ver, segundo as suas famílias. Havia, é claro, que se levar em consideração o tamanho da família, né, da tribo, a tribo de Judá maior e etc. Então, isso se levava em consideração, mas quando Deus distribuiu através de Eleazar, de Josué, caiu para Dan, como nós vimos, essa parte de terra, essa faixa de terra. E aí a gente já pode começar a pensar também que Deus te deu alguma herança, Deus te deu, fez alguma promessa, colocou nas suas mãos, e você tem que batalhar por ela. Você tem que cuidar dela. Você tem que enfrentar os desafios. Deus deu a promessa ao povo que se houvesse obediência, eles teriam êxito, teriam sucesso, teriam paz. Mas vocês sabem a história também da desobediência do povo, sobretudo nesse contexto aqui, após a divisão, após, né, Josué partir, Josué já muito velho, ele sucedeu Moisés, Deus o levantou para guiar, conduzir, liderar o povo para conquistar essa terra. E ele, depois, já velho, quando Josué já não estava mais, e as terras já haviam sido distribuídas, as tribos já estavam cada uma, não é, no seu lugar, já não havia mais uma liderança, não havia mais alguém que dissesse, ou que exortasse, ou que repreendesse, como Josué e Moisés faziam, mas, como nós vamos ver, era um período em que depois vai acontecer juízes, não há rei, e cada um fazia o que achava mais certo. E também, uma coisa importante desse contexto, é que eles conquistaram a terra unidos. Tanto que antes de atravessar o Jordão, a meia tribo de Manassés, a tribo de Ruben e Gade, disseram, olha, essa terra aqui para nós já é boa, porque nós somos uma tribo de gado. Então, nos dá essa parte da terra. Moisés disse, olha, vocês até podem ficar com ela, mas vocês vão ter que atravessar com seus irmãos, e vão ter que lutar com eles, para conquistar a deles também. Não é justo que vocês fiquem aqui. E assim foi feito. Mas, depois da distribuição da terra, e ainda havia alguns a serem, né, algumas terras a serem tomadas, alguns povos a serem retirados, não havia mais essa coesão, não havia mais essa união. Então, depois da distribuição, era meio que cada um por si. Tirando o Judá, que conseguiu a ajuda de Simeão para expulsar os amalequitas e alguns povos, e depois eles trocaram essa ajuda, nenhuma outra mais se incentivou, né, ou queria se arriscar para batalhar com ele. Vai você, eu estou aqui na minha terra, não vou mais me cansar. Então era meio que você se vira, você trava aí as suas batalhas. Só para você ter uma ideia de como era o contexto, né, dessa época. E então, onde Dan caiu e os outros também, havia uma vizinhança. E a vizinhança para Dan impediu o seu crescimento. Vamos lá no livro de Juízes, no capítulo 1, no versículo 34, para a gente entender o que eles passavam. Juízes, capítulo 1, verso 34, diz assim, os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Eu não sei se você tem na sua Bíblia, normalmente elas têm lá no final uns mapas. Você já viu, já teve a curiosidade de olhar na sua Bíblia? Lá no final tem um mapa da divisão das tribos. Se você encontrar a divisão da tribo de Dan, ela tem de um lado o mar Mediterrâneo, e ela faz fronteira com Manassés, Efraim e Judá. Só que ela está ali exprimida entre essas tribos e o mar Mediterrâneo. Mas tem uma faixa de terra ao sul que ela deveria conquistar, ela deveria avançar. Mas ela não conseguiu. Porque os amorreus estavam ali, os filisteus, que era um povo que dominava bem a fundição, era um povo que sabia guerrear, não tinha o menor medo de morrer,
Era um povo que foi uma pedra no sapato do povo de Israel por quase toda a história. Então, eles impediram esse crescimento de Dan. Eles ficaram ali, como diz aqui, né, no verso 34 que a gente leu, de Juízes, os amorreus impediram, arredaram os filhos, ou impediram os filhos de Dan. Então, eles não puderam crescer e não os deixavam descer ao vale. Então, Dan ficou ali num problema. Eu recebi uma herança, Deus me deu, e eu estou aqui apertado. Eu estou aqui sem condições de me esticar. Dos outros lados eu tenho as outras tribos, e para cá, onde eu tenho que guerrear, tem gente mais forte do que eu. Tem gente que sabe lutar, e eles não estão me deixando crescer. Então, o que nós vamos falar hoje, vamos ouvir, é que nessa história, não somente com os danitas, mas as outras tribos também não conseguiram expulsar os povos que faltavam. Como eu disse, tirando o Judá, que conseguiu a ajuda de Simeão, e aí conquistou e expulsou alguns povos, as outras também mantiveram ali ao seu redor, foram permissivas e eles continuaram ali, não conquistaram, ou seja, não travaram batalhas, receberam a promessa, mas Deus diz assim, olha, aqui está a sua promessa, a sua herança, mas você tem que alargar a sua terra. Existe mais terra para você tomar. Você tem que crescer. Faça isso, me obedeça, faça isso, e eu serei contigo. Se eles tivessem aproveitado a liderança de Josué, Josué era um líder militar, várias vitórias ele conseguiu. Se eles tivessem aproveitado, né, essa liderança, eles conseguiriam alargar ali a sua faixa de terra ao sul, mas não quiseram. Quiseram deitar em berço esplêndido, não quiseram se desgastar. E aí, irmãos, é coisa que a gente aprende, porque nós também estamos muitas vezes na mesma situação. Deus, via de regra, nos dá vitórias com muita luta. E eu quero a vitória, mas não quero lutar. É a lei do ser humano do menor esforço. Eu não quero me desgastar, eu não quero me ferir, eu não quero ter que me preocupar. Então as vitórias não vêm. Como dissemos no início, Deus não abençoa vagabundo. Eu quero comida, mas não quero trabalhar. Eu quero bênção, mas não quero obediência, não quero comunhão, não quero relacionamento com Deus. Então a palavra de Deus, o exemplo dessa tribo, fala muito conosco. E nós vamos ver que a atitude dessa tribo, nos mostra o caminho que muitos tomam. Mas eles decidiram tomar um caminho na contramão do que Deus tinha dito. E a gente também, muitas vezes, toma essa decisão. Eu até comentei com o diácono Damião, não sei se ele está aqui, ele está de serviço, está ali. Ele na quinta-feira ministrou a palavra sobre a vontade de Deus para nós, e nós tomamos nossas decisões de ir ao encontro da vontade de Deus ou de encontro, tá? Tem uma diferença, tá, irmãos? Se você vai de encontro ao muro, você vai se esborrachar. Você vai quebrar sua cara no muro. Mas se você vai ao encontro, você concorda, você encontra, tá? Há um acordo. Então, se eu quero ir ao encontro da vontade de Deus, maravilha. Mas se eu quero ir de encontro a ela, basta eu ir na contramão. Aí eu entro em choque com Deus, eu vou para um outro lado. Vocês lembram do exemplo de Jonas? Deus diz a ele, vai para Nínive. E ele decide o quê? Eu vou para Tarsis. Eu vou na contramão. Eu não vou ao encontro da sua vontade, não. Eu vou para o outro lado. Eu não quero saber disso. Eu não quero saber disso aí que você está dando para mim. Eu decido então ir na contramão. Mas ir na contramão, irmãos, tem consequências, tem sequelas. E a gente tem que aprender com o exemplo dessa tribo, porque eles ficaram conhecidos, sofreram por causa disso. E nós precisamos aprender para não termos o mesmo fim.
aprendermos a conviver com aquilo que Deus coloca na nossa frente. Primeiro, como eu disse, a escolha pela batalha mais fácil, é a escolha do menos esforço, do menor sacrifício, da menor perda. Eu tento obter o melhor resultado possível com o menor gasto, não é? Eu decido não me cansar. E, como eu disse, naquele tempo não havia rei. Então, lá no livro de Juízes, no capítulo 17, lá no versículo 6, olha só como era o retrato desse tempo. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Cada um decide. Você está aí na sua terra, Manassés, Judá e os outros. Se vira, expulsa aí os seus e não se meta no que eu vou fazer aqui. Então cada um, não tem mais Josué, não tem mais ninguém. Eu vou fazer o que eu acho mais certo, mais correto. Por isso, vinha sobre eles a opressão dos midianitas, dos amalequitas. E aí, quando eles não suportavam mais o sofrimento, clamavam a Deus, e Deus levantava um juiz. Livrava aquele povo, eles se voltavam a Deus, depois caíam novamente. Deus sempre precisava levantar um juiz depois da opressão. Então esse povo vivia assim nesse tempo. Cada um fazia o que lhe dava na telha. E nós também vemos hoje em muitas igrejas, faço o que me dá na minha telha. Abro lá a minha igreja, boto lá a minha placa e faço o que eu quero. Pego o evangelho que eu quero, prego o evangelho que eu quero e as pessoas vão ouvir de acordo com o cardápio. Eu vou naquela lá porque aquela vai dizer o que eu quero ouvir e assim as pessoas vão vivendo. Mas esse não é o retrato que Deus quer. Então, nesse tempo, cada um fazia o que queria porque não havia rei, não havia uma liderança. E aqui, nesse contexto, eles estavam meio que como Saul. Lembra de Saul antes de oferecer, os sacrifícios, antes de Samuel chegar? E aí ele diz assim, eu fui forçado pelas circunstâncias. Você sabe, tinha gente ao meu redor, tinha inimigos, pessoas poderosas, gente de guerra, gente que sabia lutar, e eu não ia ter êxito contra eles. Então fui forçado pelas circunstâncias. Essas circunstâncias era, como eu disse, de cerco. Eles estavam precisando de terra. No capítulo 18 de Juízes, diz assim, mais uma vez, naqueles dias não havia rei em Israel. E a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar. Porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte a herança. Eles acreditavam que aquilo ali que caiu, aquilo ali não é o certo para mim. Deus não foi justo para mim. Deus não me deu o que eu merecia ganhar ou o que eu deveria ganhar. Ele me colocou numa terra pequena, numa terra apertada, mar de um lado, filisteus do outro, e outras tribos de Israel ao meu redor. Eu não tenho para onde crescer. Deus não me deu a herança. E aí eles assim pensam, assim acreditam. As circunstâncias, olha só o que Deus me deu. Ainda culpa Deus, Olha só em que enrascada que Deus me colocou. Então eu, por causa dessa circunstância toda, estou cercado, estou precisando de terra, vou tomar uma decisão. Não me importa se ela é na contramão de Deus, mas eu vou tomar uma decisão. Eu preciso sair daqui. E como eu disse, essas circunstâncias, essas situações que a gente costuma culpar, normalmente elas nos empurram para sondar alternativas. Deus te tem uma promessa. Aí você chega ali e olha, isso aqui é muito difícil, isso aqui é muita batalha, não dá para mim. O que eu faço? Vou começar a sondar outras alternativas. Você lembra aquela passagem que Jesus, lá em João 8, se não me engano, critica eles a respeito da procura de Jesus, porque vocês estão atrás de mim, não pelas palavras que vocês ouviram, mas porque vocês encheram a barriga. E aí Jesus começa a dar umas burdoadas naquele povo, e aí eles dizem assim, dura esse discurso, quem pode aguentar isso? Olha, esse troço aqui é muito difícil, eu não vou aguentar caminhar com esse cara, eu não vou aguentar ficar aqui não.
Ele está me empurrando para eu sondar alternativas. Eu vou sondar outras coisas por aí. Isso acontece também muito no meio evangélico. Deus te coloca num lugar, numa igreja, e aí as circunstâncias, você usa isso como desculpa para você sondar outras alternativas. Aí as pessoas frequentam as igrejas como se fossem uns restaurantes. Eu vou experimentar esse aqui hoje. Não, aqui não me agradou, não está legal. Vou lá na outra. Eu vou sondando. Só que esse sondar, né, para outras terras pode te levar, vai te levar para mais longe. Eles vão sondando, vão sondando. E aí eles têm também a decisão de fazer como Moisés fez dos espias. Abra ainda lá em Juízes 18, do verso 2 ao 4, olha só o que eles decidem fazer então. Enviaram os filhos de Dan 5 homens, dentre todos os da sua tribo, homens valentes de Zorá e de Estaol, a espiar e explorar a terra. E lhes disseram, ide, explorai a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica, e ali pernoitaram. Estando eles junto à casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita. Chegaram-se para lá e lhe disseram, quem te trouxe para aqui? Que fazes aqui? E que é que tens aqui? Ele respondeu, assim e assim me fez Mica, pois me assalariou e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram, consulta a Deus, para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Disse-lhes o sacerdote, ide em paz, o caminho que levais está sob as vistas do Senhor. Partiram então os 5 homens e chegaram a Laís, e viram que o povo que havia nela estava seguro, segundo o costume dos sidônios, em paz e confiado. Nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa o oprimisse. Também estava longe dos sidônios e não tinha trato com nenhuma outra gente. Veja que eles, então, são pelos espias levados. Eles foram aqui pelos espias até o versículo 4. E chegam ali na casa de Mica e encontram um levita que era sacerdote. Vocês talvez não lembrem agora da história de Mica, mas Mica, mais um pouco para trás, no capítulo 17, conta a história de um homem que recebeu um dinheiro da sua mãe e resolveu fazer uma imagem de escultura. Ele teve ali uma casa com várias esculturas. E aí ele encontra esse levita que estava de passagem por ali. E ele diz a esse homem, a esse levita, olha, fica aqui, faz o seguinte, fica aqui. Eu vou te dar um salário e você vai ser o meu sacerdote. Olha só como as coisas estão se encaminhando. Um cara que resolve fazer imagens de escultura, a sua casa virou assim, E aí ele encontra um levita, que era um irmão dos danitas, Ele encontra um levita e propõe a ele, olha, então faz o seguinte, fica aqui, eu vou te dar um salário e você vai ser meu sacerdote. O problema é que levita, nem todo levita pode ser sacerdote, só os descendentes de Arão. E esse não era descendente de Arão. Era um levita que ele foi tentado pela proposta e falou, beleza, eu vou ficar aqui então. Não foi um chamado de Deus, foi um chamado humano. Ele resolve ficar ali. E ele é quem orienta, quem consulta a Deus para os danitas. Fala aí com Deus então, me diz aí se a gente vai ter sucesso. Pergunta a um cara que não era sacerdote. E o cara diz, olha, vão em paz, o caminho que vocês têm aí está sobre as vistas do Senhor. E eles, maravilha, era tudo que eu queria ouvir. Então essas circunstâncias me empurram para sondar alternativas em outras terras, e aí é quando a gente fica sensível às sugestões das pessoas erradas. Foi o que nós vimos aqui até o versículo 6. Eu consulto, começo a me afastar, vou para outras terras. Começam a aparecer aqueles que vão me aconselhar. E eles vão te dar o conselho de, não, beleza, Deus está aí,
É isso aí, a vontade de Deus, vai mesmo, vai com fé, chuta que é tua. E aí, irmãos, começam os problemas. Um homem que não deveria ser sacerdote, na casa de um homem idólatra, com imagens de fundição, com imagens, né, de ourives, de artesãos, tudo isso contra a vontade de Deus. Então há aqui uma sucessão de equívocos, um erro atrás do outro, como a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Eles começam com uma intenção errada, um desejo errado, procuram uma pessoa errada, ouvem um conselho errado, começam a caminhar, então vai em tudo na contramão, sem o consentimento de Deus. Um erro atrás do outro. E assim a gente vive também. Muitas vezes nós também seguimos nesse mesmo compasso. Eu recuso a vontade de Deus, eu quero a lei do menor esforço, começo a tomar as minhas decisões, vou sondando outras coisas mais longe, ouço, né, conselhos errados e as coisas vão saindo dos trilhos, os equívocos vão acontecendo, e eles, né, pensaram assim, já que eu não posso com os filisteus e os amorreus, ora, eu vou para um lugar mais fácil. Ora, já que aqui está difícil, eu vou para um lugar mais fácil. Só que o lugar mais fácil, normalmente, irmãos, não é o de Deus. Normalmente o lugar o que Deus coloca na tua mão é com batalha. Você já teve moleza de Deus? Vou te dar uma molezinha, um filisteu para você. Eu citei aqui certa vez o exemplo de Caleb. Caleb não esperou. Ele disse assim, eu quero Hebrom. Me dá o mais difícil, porque lá estão os gigantes, os anaquins. Eu quero lá, porque eu vou derrubar eles. Ele quis logo o mais difícil, e Deus honrou a fé de Caleb. E ele tomou a posse da terra. Mas os danitas, não, eu quero o mais fácil. Quer o mais fácil, irmãos? Toma a sua decisão. Normalmente, quem te oferece o mais fácil é o inimigo. Olha, a porta da salvação ela é estreita, o caminho é apertado. Aí vem o inimigo, olha, mas tem uma outra porta aqui que é larga. Você vai passar, que é uma maravilha, não tem problema nenhum. Aí você não quer dificuldade, não quer porta estreita, você vai pela larga. É a sua decisão, mas normalmente a decisão de Deus não é a mais fácil. Problema não, a solução é que na batalha mais difícil, Deus está comigo. Na batalha mais fácil, Ele não está. Então a mais fácil se torna à frente a mais difícil. E ela então, essa mais fácil, geralmente me leva para mais longe. Me afasta de Deus, como a decisão de Jonas. Eu vou para Tarsis, eu vou para o outro lado. Eu vou para bem distante de onde Deus queria que eu fosse. E eles saindo dali, vão até Laís, ou Lesem, era o nome dessa cidade, 160 quilômetros ao norte, próximo ao Monte Hermon. Naquele mapa que você viu, lá em cima, onde tem o Monte Hermon, é onde eles vão e chegam. Bem longe de onde Deus tinha dado para eles. Lá em Juízes, capítulo 18, verso 7, diz assim, partiram os 5 homens e chegaram a Laís, e viram que o povo que havia nela estava seguro, segundo o costume dos sidônios, em paz e confiado. Nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa o oprimisse. Também estava longe dos sidônios e não tinha trato com nenhuma outra gente. Maravilha! É o largado e pelado. Eles aqui, olha, são sopa no mel, molinho, não tem ninguém. Eles estão confiados, eles estão tranquilões, que nem nada vai acontecer a eles, que eles estão seguros, está longe dos sidônios, eles não têm trato com nenhuma outra gente. É o ideal, é o que eu queria, moleza, facinho. É aí que eles vão então, conquista fácil, sem trabalho, melhor esforço, mas bem longe da vontade de Deus. Dan, a herança, o que caiu para eles lá embaixo. E eles vão 160 quilômetros para cima, bem longe da vontade de Deus. Então,
para muitos, fugir é a melhor opção. Ora, se eu tenho que enfrentar luta, eu vou fugir. Eu até já falei aqui numa mensagem, há momentos em que Deus diz, olha, foge, se esconde, sai daí. Tem momentos que a gente precisa, mas tem momentos que Deus fala, batalha, luta, enfrenta, porque eu sou contigo. Mas eles resolveram tomar a outra decisão. Vamos fugir daqui, não vamos enfrentar esses aí, esse povo bom de guerra. Vamos pegar a moleza, o povo lá que não sabe nem pegar uma espada. E assim eles foram. Mas fugir, irmãos, não é um hábito do cristão. Pode acontecer, eventualmente, mas não pode ser um hábito. Assim como Davi esteve na caverna de Adulão um tempo. Assim como Elias, foi para a torrente de Queribe um tempo. Não é para sempre, não é para ficar por lá e não é um hábito. Vamos ver lá o que diz a carta aos Hebreus, lá no capítulo 10, no versículo 36. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Diz assim, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Queridos, é preciso a perseverança para que a gente alcance a promessa. Eu não posso ignorar isso e escolher o caminho mais fácil. Eu não posso deixar a perseverança de lado. Como o pastor Maurício gosta de dizer, ninguém persevera para comer uma picanha. Normalmente, para perseverar é para comer um jiló, quiabo. Essas coisas que ninguém gosta. Isso é perseverar. Agora, aquilo que é bom, que é prazeroso, ninguém persevera. Mas aqui a palavra diz, há necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, eu alcance a promessa. Então eu não alcanço a promessa se eu não perseverar. E fugir não tem nada a ver com perseverança. No versículo 38 e 39 ele diz, todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então não faz parte, não é hábito do cristão o retroceder como um hábito. Não é isso, não é algo nosso. Nós avançamos e vivemos pela fé. Uma luta todo dia, uma luta de cada vez, mas a gente vai sempre avançando. Então a vontade de Deus é essa, não é que a gente viva fugindo. E aí, voltando lá a Juízes, na história dos danitas, eles conquistam a terra, claro, um povo tranquilo, um povo confiado, não tinha opressão nenhuma, eles conquistam, é o que diz o versículo 28 e 29 de Juízes 18. Diz assim, ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom e não tinham trato com ninguém, a cidade estava no vale junto a Bet-Reobe. Reedificaram a cidade, habitaram nela, e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel. Porém, outrora, o nome desta cidade era Laís. Eles, então, tomam a cidade. Não havia nenhuma dificuldade, eles vão até lá em cima. Não sei se você já ouviu na Bíblia uma menção parecida com o que a gente usa aqui, no português, do Oiapoque ao Chuí. Já falou isso? Para dizer que cobriu toda a terra, Eles diziam assim, de Dan até Berseba, cobrindo toda a terra de Israel, de Dan até Berseba. Então eles foram lá para cima, foram lá para longe. E aí eles então se estabelecem lá, fazem aquilo tudo, reedificam a cidade, habitam nela e chamam ela de Dan. Amados, as coisas não se restabelecem apenas com um nome. Eles, por certo, achavam que eu vou para onde eu achar melhor e lá eu vou dar novamente o nome.
É como se nós estivéssemos tomando a nossa decisão, indo para onde a gente quisesse, e aí a gente quisesse manter o nosso nome. Tem muita gente que faz assim. Vai para onde quer, faz o que quer, mas quer manter o nome de cristão. Não, eu sou cristão. Queridos, apenas manter um nome, ter uma carteirinha, ser membro de uma denominação, não faz de você do corpo de Cristo. O que mostra que você é um testemunho. Isso é que mostra a todos que você faz parte. Então não adianta querer fugir da vontade de Deus, ir para um lugar da sua vontade com menor esforço, e lá achando que por você restabelecer o nome, tudo vai voltar ao que era antes. Não volta. Não é apenas um nome, isso daí não muda nada. O que muda, o que diz que realmente houve o restabelecimento é o testemunho. Então, no versículo 30 e 31, diz assim: os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos, foram sacerdotes da tribo dos danitas, até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Queridos, o que eles fizeram no caminho que eles de fato foram, primeiro foram os espias e encontraram Mica, né? E viram ali aquela casa com imagens de escultura, de ourives, coisas valiosas. Quando eles voltaram e falaram para os caras irem guerrear, eles disseram, entregaram, né? Assim, olha, ali tem um cara cheio de ouro. Na ida, passa por ali e leva o que ele tem. Então eles, quando chegam ali, né, lá em Laís, eles levantaram, depois de terem tomado, levantaram para si uma imagem de escultura. E aí chamam outros caras para serem sacerdotes. E aí eu te pergunto, irmãos, isso é testemunho de que alguém se restabeleceu? Não adianta de nada colocar um nome e viver como um mundano. Não adianta de nada achar que se restabeleceu. Não, eu restabeleci minha vida. Você não está onde Deus queria, você não fez o que Deus queria, você fez um monte de atrocidade, um monte de coisa errada, e acha que agora, só porque deu novamente o nome, tudo voltou ao normal. Voltou ao normal nada, porque você continua a mesma porcaria. No dia seguinte você levanta a imagem de escultura e vira idólatra. Isso não é estar num lugar na vontade de Deus. Então, quanto mais longe da vontade dele, mais longe dele nós estamos. Mais afastados nós estamos. E a distância representava bem isso. O pecado, então, começa a se tornar um hábito. Acontece aqui o que eu mencionei para os irmãos, versículo 18 ao 20. Diz assim: entrando eles, pois, na casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: que estás fazendo? Eles lhe disseram: cala-te e põe a mão na boca, e vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote. Ser-te-á melhor seres sacerdote da casa de um só homem, do que seres sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel? Então eles no caminho recebem, né, dos espias a dica: passa por lá, ainda faz a limpa na casa desse cara. Eles vão, fazem essa limpa, levam de tudo, e o tal sacerdote, o levita, tenta, né, impedir. Eles falam: cala a boca, perdeu. Se quiser, vem junto com a gente. Se não, já sabe, vai ficar por aqui, vai para a vala. E aí você vai ser nosso pai sacerdote de uma... O que você acha que é melhor, cara? Ficar aqui de um cara, sendo sacerdote de um cara, ou ser sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel? Era assim que eles se denominavam. Não, nós somos uma tribo em Israel. Depois de tudo isso que você fez, você ainda se considera, né, da parte de Deus, da parte da família de Deus, do povo de Deus. Mas é para vocês verem
como indo para longe da vontade de Deus, o pecado começa a se tornar um hábito. Eles então levam, surrupiam, limpam a casa de Mica, levam tudo dele, e aí eles se restabelecem, né, numa nova terra, sem lei, com religião própria, sem direção de Deus. Como disse lá o texto, cada um fazia o que era mais certo. Olha, eu faço o que eu quiser, eu faço o Deus que eu quiser, eu chamo o sacerdote que eu quiser. Meu amigo, eu faço o que me der na telha, não tem ninguém que mande em mim. Ok, pode fazer, mas não diz que você é povo de Deus. Não coloque novamente o nome de Deus, achando que assim tudo vai voltar ao normal. Não é assim que Deus faz. Ele não trabalha assim. E essa tribo dos danitas, irmãos, teria, mais à frente, vocês vão ver na história, que um juiz, né, um dos mais emblemáticos juízes que Deus levantaria, que seria Sansão, ele era um danita. Essa tribo agiu assim. Talvez hoje a gente entenda por que Sansão agia como agia. Porque Sansão também fez pouco caso daquilo que recebeu de Deus, né, da sua irreverência, e aí também sofreu as consequências. Teve seus olhos vazados, escolheu uma filisteia como mulher, e assim também se afastou da vontade de Deus como seus irmãos. E essa tribo, a consequência para eles, como eles ficaram conhecidos, de uma tribo idólatra. Vamos ler lá no primeiro livro primeiro livro de Reis, no capítulo 12, já estamos caminhando para o final. Primeiro livro de Reis, capítulo 12, do verso 28 ao 30, diz assim: pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, pois um em Betel e o outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Dan ficou conhecido como uma tribo idólatra. Veja a consequência para eles. Então, longe do lugar da adoração, longe da vontade de Deus, porque Deus havia escolhido Siló. Era ali que deveria ser o lugar de adoração. Mas, não estou nem aí, eu faço a minha religião, levanto meu Deus, boto o lugar que eu quiser, e aí eu sofro as consequências. Eu arco com aquilo que virá, porque a consequência foi ser conhecido como uma tribo idólatra. É o que está no livro de Jeremias, para vocês verem como ficou registrado para sempre, não é? Essa tribo como uma tribo idólatra. Jeremias 7,12 diz assim: mas ide ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. O lugar escolhido por Deus para adoração era em Siló. Mas vamos fazer um bezerro e vamos colocar em Dan. E aí cada um vai adorar o bezerro. E aí, irmãos, idolatria pura, longe do lugar de adoração, longe do lugar determinado por Deus, longe da sua bênção, da sua presença. Então as consequências são essas. Eles, a tribo de Dan, não fazem parte das 12 tribos de Apocalipse capítulo 7. Se você olhar lá a promessa de Deus, dos 144.000, 12.000 de cada tribo, vocês não vão ver a tribo de Dan. Eles ficaram de fora da promessa de Deus. Então essa é a consequência de quem deseja ficar bem longe da vontade de Deus. A herança dos idólatras é o lago de fogo e enxofre, porque Apocalipse também, no capítulo 21:8, diz que a parte que lhes cabe, a herança desses agora, é o lago de fogo e enxofre. O idólatra não terá parte, não entrará
na herança, não entrará na Jerusalém celestial. Então, o que eles quiseram e receberam já, o Ministério do Louvor pode vir, o que eles quiseram e já receberam foi aqui na terra. Como Jesus disse, né? Se os fariseus desejam orar, né, e ter uma aparência de caído quando estão jejuando, só para que os outros tenham pena, se o desejo é receber o reconhecimento das pessoas, já receberam. Não tem mais nada a receber. Se eu quero aplauso humano, já recebi. Não tenho mais nada a receber. Então, eu herdo as coisas terrenas. Eu herdo a terra, tomo Laís. Eu venço lá, eu fico, alargo as minhas fronteiras. Ok, você toma posse da sua herança terrena, mas a celestial você não vai herdar. Então você precisa escolher qual herança você dá mais valor. Veja Apocalipse, para a gente encerrar, capítulo 22, o verso 15, que fala sobre os idólatras. Apocalipse 22, 15, ele diz assim: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Esse é o destino daquele que quer herdar as coisas terrenas em troca das celestiais. Fica com ela, use ela, desfruta, mas um dia, meu querido, isso vai acabar. Você vai virar pó. E aí, na hora de receber a celestial, não vai ter. Não está relacionado, não está no livro da vida, não faz parte do alvo da herança de Deus. Então, nós aprendemos com o exemplo dos danitas o que não devemos fazer, porque cabe a nós, como foi dito aqui na quinta-feira também, não fazer a minha vontade, não ir de encontro à vontade de Deus, mas ao encontro dela. Caminhar com ela, ir para onde ela deseja para mim. Se você fizer isso, ainda que tenha povos difíceis, valentes, gigantes, Deus vai honrar, Deus vai te fortalecer e você vai ter vitória. Amém? Então cabe a todos nós decidirmos. Vamos ficar de pé, vamos orar. Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque eu creio que o Senhor tem falado a todos nós sobre a Tua vontade, sobre as nossas escolhas, as nossas decisões. E, meu Deus, quantas vezes tomamos decisões pelas nossas vontades humanas, muitas e muitas vezes na contramão da Tua. E, meu Deus, quando vem as consequências, choramos, não aguentamos, nos entristecemos. Obrigado, Senhor, por ser misericordioso e gracioso, porque mesmo assim o Senhor nos levanta, nos toma pela mão, nos restaura, não apenas com um nome, não apenas, Pai, com uma aparência externa, mas nos transforma por dentro. Obrigado, meu Deus, por isso. Mas as sequelas temos que administrá-las pelo resto das nossas vidas. As cicatrizes e as consequências vamos carregar para sempre. Meu Deus, boa coisa é viver na Tua vontade, sem sofrimento, sem cicatriz, sem tristeza, mas apenas com a Tua alegria e paz. Assim nós oramos ao Senhor que nos ensine e fazemos em nome de Jesus. Amém.